Som. Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Mais uma vez estamos na presença do Senhor, depois daquele culto abençoado na parte da manhã, seguido da ceia do Senhor. Como foi bom estar com os irmãos aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor, e mais uma vez tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Hoje a gente está dando abertura ao mês da família, e essa série de mensagens que o Senhor colocou no nosso coração, essa que está à frente de vocês, vencendo os temores da família. E hoje, abrindo essa série, a gente vai falar do primeiro temor, do primeiro medo, tá, que aflige os nossos corações, o medo de perder os seus. Tá? E aqui, especificamente, mais direcionado para os nossos filhos, para a criação de filhos. Tá bom? Fique tranquilo, você que ainda não tem filhos, essa mensagem com certeza vai ser muito valiosa para você no futuro próximo. Mas para você que também é um filho, essa mensagem também é valiosa para você, tá bom? Eu quero te convidar a lermos apenas um verso da Escritura que está em Jó 3:25. Inicialmente esse verso, mas depois a gente vai olhar outros textos aqui também no livro de Jó, tá? Então Jó 3:25. Dá para a gente ler junto, né? Um verso só? Vamos tentar? Diz assim: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Esse é o nosso verso, esse verso vai guiar toda a nossa mensagem, mas logo a gente vai acessar outros versos de Jó. Deixa eu começar explicando então o nosso tema, esse tema específico de hoje, o medo de perder os seus. Eu começo falando, irmãos, que esse é um medo real. A gente vai ver isso um pouquinho melhor à frente, mas esse é um medo que está no coração de cada pai, de cada mãe, com certeza aqui dentro. Eu arrisco dizer que se você não tem esse medo no coração, claro que num nível aceitável, num nível controlado, você não ama aqueles que são seus. Então, se você tem esse medo, de novo, num nível aceitável, com certeza você os ama. E com certeza você que tem filhos, você tem esse receio. Bom, eu quero olhar para o texto de Jó. Eu sei que Jó é um texto um tanto temido por causa da sua vida, da sua trajetória, mas eu acredito que Jó também nos ajuda a falar um pouco de família. E eu quero olhar para a vida de Jó, para a trajetória de Jó, pensando um pouquinho sobre família. Então, inicialmente, eu vou responder 3 perguntas iniciais sobre o nosso tema e esse verso que a gente acabou de ler, tá bom? Primeiro, do que Jó está falando aqui nesse verso? Não necessariamente Jó está falando de família aqui. Ele simplesmente está dizendo, olha, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu receava veio sobre mim. Por que o pastor Miguel está usando isso para a família? Eu já explico para você. Existem 3 hipóteses sobre o que Jó está dizendo aqui. A primeira hipótese, ele está se referindo, o que eu acho muito improvável, aos bens que ele vai perder, ou que ele perdeu. A todas as posses, os animais, o gado, enfim, tudo aquilo que tornava ele o homem mais rico e poderoso do Oriente. É claro, irmãos, que isso é totalmente improvável, porque não há nenhum indício no livro de Jó de que Jó era um homem mesquinho a esse ponto, de se importar tanto assim com as coisas que ele tinha, visto que ele perdeu coisas muito mais valiosas do que isso. Então, com certeza, o medo de Jó não é pelas coisas que ele perdeu. Em segundo lugar, a segunda hipótese é o medo de ter uma doença incurável, ou uma doença tão degradante, tão cruel como a doença que ele teve. Uma doença de pele, uma mistura de chagas com lepras, caroços, enfim, coisas terríveis aconteceram com ele. Então é possível que ele tivesse o medo de ter esse tipo de doença. Claro, irmãos, que Jó, como a gente, pensava na sua saúde e se importava com isso. Mas é também improvável que Jó estivesse aqui nesse versículo se referindo ao seu próprio corpo, à sua própria doença. Então a terceira hipótese com certeza é a mais provável, de que Jó está se referindo ao medo de perder a sua família, os seus filhos. O que de fato aconteceu? A gente lembra que no meio de toda a perda que Jó teve, Jó perdeu os seus 10 filhos de uma só vez. 7 homens e 3 mulheres. Os 10 filhos de uma só vez. Bom, como é que a gente prova isso? A gente prova com um texto que já a gente vai usar. O texto que fala que Jó, preocupado com seus filhos, acordava bem cedo de madrugada e após o turno dos banquetes que seus filhos realizavam, Jó chamava sua família, reunia elas em um lugar e sacrificava em prol da salvação ou do perdão da vida dos seus filhos.
Porque talvez, ele vai dizer, não porque eles pecaram, mas porque há a possibilidade deles terem pecado. E pela simples possibilidade, eu vou acordar de madrugada, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer para sacrificar em favor dos meus filhos. Então, irmãos, unindo essa atitude ao que provavelmente Jó está falando aqui, a gente chega a um veredito. Jó está confessando que o que ele mais temia na vida dele aconteceu. De fato, ele temia perder os seus filhos. E, de fato, ele perdeu. A segunda pergunta é, que tipo de medo é esse? O medo de perder os seus. A gente pode extrair dois temores aqui, inicialmente. O primeiro temor é o temor físico. É perder nossos filhos fisicamente. Eu não preciso gastar tempo com isso, né, irmãos? Mas basta a gente ver o mundo que a gente vive. A gente coloca o nosso filho na escola, às vezes ele vai num transporte, ou um vizinho, um amigo leva, enfim, ou a gente mesmo conduz ele, e a gente não tem certeza, 100%, de que as coisas vão dar tudo certo naquele dia. A gente está no Rio de Janeiro. Tudo pode acontecer. Uma greve, o trânsito pode fechar, bala perdida, criminalidade e todo tipo de sorte de males que há no nosso estado, sem falar no nosso país. Então, a segurança é uma coisa difícil hoje em dia. Então, o medo de perder os filhos fisicamente, o que é terrível, irmãos. E eu reconheço aqui. A ordem natural são os filhos enterrarem os pais. Mas quantas vezes, infelizmente, a gente presenciou pais enterrando seus filhos? Quem é pai e mãe aqui dentro, que não tem esse receio dentro do coração? Ah, Senhor, livra-nos disso. De verdade, tem misericórdia de nós, para que a gente não experimente esse tipo de coisa. Terrível. Mas há também o medo de perder os filhos espiritualmente. E pela atitude de Jó, esse era o verdadeiro medo de Jó. Embora ele perde eles fisicamente, mas pelo fato dele sacrificar por um possível pecado dos seus filhos, era para evitar, obviamente, um possível juízo na vida dos seus filhos. É o medo do que a gente chamaria hoje de ter um filho desviado. Imagine criar o filho com todo amor, carinho, dedicação, zelo, paciência, e chegar na idade adulta, nem tanto assim. As estatísticas, infelizmente, irmãos, estão contra nós. Não vou gastar tempo com isso, mas você conhece as estatísticas. Basta você dar um Google, você vai ver que a média, infelizmente, está contra nós. Mais da metade dos filhos de crente, quando chegam à primeira fase adulta, simplesmente se tornam filhos desviados. Bom, isso realmente é uma preocupação. Mas, por último, será que esse é um medo real? Sim, irmãos, com certeza. O medo de Jó e o medo de cada pai e mãe aqui dentro em relação aos seus filhos, às suas crianças, independente da idade que eles tenham, viu? Independente da idade. Ainda que sejam ou que já sejam filhos adultos, o coração dos pais continua igual. Os pais aqui de filhos adultos sabem disso, e já ouvi isso várias vezes. Continuam olhando para os seus filhos como crianças, como seus bebezinhos. Continuam cuidando deles, orando por eles, se preocupando com eles, levando eles de um lado para o outro, cuidando e esperando que o Senhor continue guardando a vida deles. Então, seja ele um bebê, uma criança, adolescente ou já um filho adulto, a nossa preocupação é a mesma, o medo e o temor no nosso coração é o mesmo. Então, nosso trabalho essa noite, em poucos minutos, é ver como que Jó lutou e venceu esse medo. O medo de perder os seus. É claro, irmãos, que Jó é um trabalho em andamento. Viu? Você que conhece muito bem o livro de Jó, os 42 capítulos de Jó, você sabe que Jó estava num processo de aprendizado. E que esse processo só vai terminar no capítulo 42. Então a gente vai olhar inicialmente para a vida de Jó, mas a gente também tem que olhar além de Jó. Não dá para ficar só em Jó, ok? Então, por favor, entenda isso, o que a gente vai fazer. Então, vejamos então as 3 maneiras como Jó lutou contra esse medo, o medo de perder os seus. Em primeiro lugar, me acompanhe no capítulo 1, a gente vai ler os 3 primeiros versos. E em primeiro lugar, sendo temente a Deus. Deixe-me ler os 3 primeiros versos. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então, tá aqui, o narrador nos dá um breve relato de quem era Jó. E eu quero que você olhe para esse relato de uma maneira um pouco macro primeiro. Olhando de fora, olhando no geral, a gente consegue ver aqui uma ordem estabelecida. E já já a gente vai falar dessa ordem. Você vai perceber que o narrador está apresentando Jó para a gente. E ele começa falando do caráter de Jó e ele termina falando da fama de Jó. Perceba, ele fala do caráter, depois ele fala da família de Jó. Veja se não está nessa ordem na sua Bíblia. Depois ele fala do trabalho de Jó. E por último ele fala que Jó era um homem bem-sucedido, um homem famoso no seu tempo. Você vai entender que essa ordem também é importante para a gente, tá? Mas inicialmente deixe-me atentar para o caráter de Jó. Até porque, em primeiro lugar, se a gente quer vencer o medo de perder os nossos pequenos, os nossos filhos, em primeiro lugar a gente tem que olhar para o nosso coração. Então é curioso isso, porque a gente está falando de criação de filhos, a gente está falando do cuidado dos nossos, mas a gente está olhando para a gente em primeiro lugar. Por favor, me acompanhe nisso. 4 palavrinhas que o narrador usa aqui, 4 expressões que são importantíssimas para o nosso coração. A primeira delas é integridade. Jó é descrito como um homem íntegro. E eu tenho ensinado a vocês que a palavra íntegro no hebraico significa completo ou inteiro. Integridade, em palavras fáceis, significa literalmente coerência. É inteiro nesse sentido. Por quê? Interiormente ou exteriormente, eu sou uma pessoa só. Eu não tenho uma cara para colocar na igreja e outra cara para colocar no meu trabalho. Não, é uma cara só. É um só caráter. É um só Miguel. É um só jeito. É uma só pessoa. Eu tenho que ser o mesmo aqui e o mesmo lá dentro da minha casa. E por aí vai. O nome disso é integridade. Integridade ainda fala de coerência, por exemplo, entre teologia e prática. Aquilo que eu penso é a mesma coisa daquilo que eu faço. Não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. O que eu faço, o que eu falo, o que eu penso determina também o que eu faço. Então veja, isso é coerência, isso é integridade. Jó tinha isso. Segundo, Jó tinha retidão. Retidão é uma palavrinha hebraica que significa justo e alinhado, mas que ela se refere geralmente a conduta visível e prática social. O teólogo Herman Bavinck vai dizer que é a harmonia entre a lei de Deus e a vida cotidiana. Porque se alguém é íntegro nesse sentido, ou seja, interior e exterior, teoria e prática, teologia e ética, se isso está tudo em harmonia, então significa que lá fora, entre os seus pares, entre seus colegas de trabalho, entre a sua micro-sociedade onde ele participa, significa que está tudo bem. Ele continua sendo um bom servo de Deus, alinhado com os preceitos de Deus. O nome disso, irmãos, é retidão. Jó era alguém íntegro dentro de sua casa, para os seus. Mas Jó também era reto em toda a sua conduta, em todos os seus negócios, em tudo que ele fazia. Terceiro, Jó também era um homem temente a Deus. Aqui a gente chega no coração da descrição. Porque o temor a Deus, irmãos, nada mais é do que o coração da prática cristã. Quando se fala de prática, de ética, de conduta, o que está no centro de tudo isso é o temor ao Senhor. O que vai dizer o sábio? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó sabia muito bem disso, porque lá no capítulo 28, verso 28, falando de Deus, Jó disse o seguinte: disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, Jó sabia muito bem sobre a matéria do temor ao Senhor, sobre temer a Deus. O seu coração era totalmente dedicado ao Senhor. E quarto lugar, Jó também desviava-se do mal. Jó também tinha uma boa luta contra o seu próprio pecado. A palavrinha hebraica aqui significa afastar-se deliberadamente. O que Paulo vai chamar muito bem no Novo Testamento de fugir, quando ele escreve para o jovem Timóteo. O que a gente viu José fazer diante da mulher de Potifar é exatamente o que essa palavra quer dizer. Alguém que se desvia do mal,
é alguém que no mesmo ambiente consegue quase que prever o mal. Começa a ver os gracejos, os olhares, as falas, as conversas. O tempo, é como se o tempo começasse a fechar dentro daquele lugar. E aí aquele que é íntegro, reto, temente a Deus, ele está vendo, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai para um bom lugar. Então, peraí, com licença que eu preciso resolver uma coisa aqui. É isso, irmãos. Jó desviava-se do mal, no sentido não que ele era forte para enfrentar o mal, mas que quando ele começava a ver o mal se levantando, os pecados aparecendo, as tentações surgindo, ele batia em retirada. Bom, a gente tem toda essa declaração sobre Jó. E é interessante porque cada uma dessas descrições que a gente acabou de falar, integridade, retidão, temor ao Senhor e desviar-se do mal, ela fala de algum relacionamento do próprio Jó. Integridade fala do seu relacionamento consigo mesmo. Você está em paz consigo mesmo? Você é um só? Ou você vive lutando contra alguma versão de você? E segundo, retidão fala do relacionamento de Jó com os outros, com as pessoas de fora. Terceiro, o temor ao Senhor fala do relacionamento de Jó com o próprio Deus. E por último, fala do relacionamento de Jó com o seu próprio pecado. Você quer conhecer alguém? Quer conhecer a piedade de alguém? Veja como ela está se relacionando com os seus próprios pecados. Veja como ela tem lidado com isso. Como vimos hoje pela manhã, o que temos que fazer com a culpa. Veja como ela tem lidado com as suas tentações e com os seus pecados. É alguém que está com um pneu sendo furado a cada 100 metros ou a cada 5.000 quilômetros. Isso são termômetros na nossa vida. Jó era esse homem, um homem piedoso. Como eu falei para você, a descrição está em ordem. Então a gente tratou da piedade de Jó. Mas o texto prossegue, falando um pouco da família de Jó, dos bens de Jó e da fama de Jó. Bom, a gente já pode aqui citar 3 lições que Jó nos dá a todos nós que queremos vencer o medo de perder os nossos. Em primeiro lugar, escute isso. Riquezas e bens nunca impediram os patriarcas de serem pessoas tementes a Deus. A primeira informação que a gente tem aqui é essa. Não há problema nenhum no nosso texto, na nossa descrição, na nossa história, o fato de Jó não ser apenas um homem bem-sucedido. Você entendeu errado se você entendeu assim. Jó era o maior homem da sua geração. Ele era o mais famoso, o mais rico, o mais cheio de posses de todos os homens do seu tempo. Aqui chamado Oriente. Lá em Ur, tinha um homem que era conhecido em todos os lugares. O nome dele era Jó. Só que riquezas e bens é um problema só para a gente hoje. Para Jó e para os outros patriarcas, que geralmente eram homens de posses, nunca foi um problema. Por isso eu disse para você, a ordem é importante. Por quê? Porque o nosso texto não começa com a coisa que para a gente talvez seria o mais importante. Talvez se a gente fosse falar de Jó, a primeira coisa que a gente falasse sobre ele era: você conhece aquele camarada chamado Jó? Sim, aquele que é o homem mais rico aqui da nossa região. Não! A Bíblia está lembrando para a gente algo muito simples, mas muito importante. O maior valor de Jó, a coisa mais valiosa acerca desse homem, é que ele era um homem totalmente temente ao Senhor. E esse era o segredo. E esse é o segredo de todos aqueles que precisam servir a Deus e criar seus filhos. Segundo, a integridade vem em primeiro lugar e a fama do homem vem em último lugar. Já disse isso, em primeiro a integridade e depois a fama. Mas isso tem um motivo, irmãos. E o motivo é simplesmente esse. Que para a Escritura Sagrada não há pessoa bem-sucedida, homem próspero, riqueza, se não houver integridade. Não adianta você ser conhecido de todos lá fora. Não adianta você ser bem-quisto por todos lá fora. Mas se dentro de casa é um demônio. Se dentro de casa é odiado ou odiada pelos seus próprios filhos, por aqueles que deveriam ser amados por você. Davi escreveu um salmo que é perfeito para isso. Salmo 101, verso 2. Ele disse: seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa terei um coração íntegro. Irmãos, esse versículo explica tudo. Davi, que morava num palácio, que tinha que legislar, que tomava conta de toda uma nação,
Veja a lição que ele está dando para a gente. Sim, foi um homem de falhas, de pecados, mas também foi um homem que se arrependeu genuinamente diante do Senhor. E a lição que ele está dando para a gente é essa. Não adianta eu fazer grandes reuniões, não adianta eu juntar exércitos, eu derrotar nações e conquistar tudo que eu tiver que conquistar, se dentro da minha casa eu sou um mentiroso. Por quê, irmãos? É dentro de casa que estão as pessoas que mais nos amam, mas que também estão as pessoas que mais nos conhecem. Então é tão importante, ou melhor, é muito mais importante você ser bem-sucedido dentro da sua casa do que fora dela. Terceiro lugar, se você tem medo de perder os seus, então você deve temer a Deus acima de todas as coisas. Veja, a gente resolve temor com temor aqui. Isso é curioso pensar. Por quê? Se eu tenho esse temor no meu coração, então em primeiro lugar eu tenho que olhar para ele, para esse coração, esse frágil coração. E eu preciso ver, à luz do exemplo de tudo que a gente viu até agora, eu preciso me examinar e ver como que eu estou na matéria de desviar-se do pecado, na matéria da integridade, na matéria da retidão e na matéria do temor ao Senhor. Como está o meu coração, em primeiro lugar? Então, se o problema é medo, a gente resolve esse medo com temor ao Senhor. Warren Wiersbe, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: o mais extraordinário sobre o temor a Deus é que, quando tememos a Deus, não tememos ou não temos medo de nada. Ao passo que, se não temermos a Deus, teremos medo de tudo. Ou seja, você resolve o problema do seu medo com temor ao Senhor. Porque quando você teme ao Senhor, você dedica toda a sua vida ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é reconhecer quem Ele é. E diante da sua majestade, da sua grandeza e do seu poder, é estar totalmente rendido ao Senhor. Temor ao Senhor é reverência ao Senhor, é adoração ao Senhor. Bom, eu quero encerrar esse ponto, irmãos, dizendo algo muito pessoal e muito direto para você que está aqui, papai e mamãe. E fique tranquilo, porque isso já bateu aqui primeiro. Então eu não falo para você como se eu me ausentasse. Eu falo para você depois de já ter ouvido essa frase no meu próprio coração. Eu queria, por favor, que você escutasse isso com muito carinho e com muita atenção. Pai e mãe, não há nada pior, mais destrutivo e traumatizante do que você. Eu queria, por favor, que você pensasse nessa frase. Não há nada pior e mais destrutivo e traumatizante do que você dentro da sua casa. A gente começou falando um pouquinho da violência, daqui a pouco a gente vai voltar a falar de outros perigos externos e outras coisas. Mas antes de falar de todas essas coisas, na matéria de criação de filhos e de cuidado com o nosso lar, do que a gente acabou de cantar aqui, paz e harmonia no lar, a pior coisa que pode acontecer naquele lar é um pai e uma mãe que não teme ao Senhor, que não tem integridade no coração, que não tem retidão e que não se desvia do mal. Porque veja se não é assim, irmão. O que é pai e mãe? Senão as pessoas que nós aprendemos a amar inicialmente. Senão o nosso primeiro amor. Senão toda a nossa esperança. É assim que uma criança olha para você. Esperança de contentamento, segurança e felicidade. Não há futuro para essa criança, a parte de você. Agora imagina se a coisa se inverte. Se dentro de casa não há alguém íntegro, mas alguém falso. Se não há um homem ou uma mulher de Deus ali dentro, mas infelizmente há uma fábrica de traumas. Alguém extremamente incoerente, perverso, e que ao invés de se desviar do mal, atrai o mal para dentro do seu lar. Sabe o que aconteceu, irmãos? O pai e a mãe, que deveriam ser os heróis daquele lar,
se transformaram nos piores vilões da vida daquela criança. Nada mais que essa criança enfrentar no futuro, escute isso, será pior do que você. Nada mais. Porque ela poderá enfrentar o mundo inteiro lá fora. Que venham todos os exércitos contra ela. Mas se o papai e a mamãe estiverem do meu lado, se eles forem o meu porto seguro, se eles estiverem ajoelhados do lado da minha cama orando comigo, ele vai poder enfrentar todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu quero seguir, irmãos, para o nosso segundo passo. Ou segunda recomendação. Se em primeiro lugar olhamos para a gente e aprendemos aqui a temer a Deus e a desviar-se do mal. Em segundo lugar, a gente aprende com Jó sendo diligente no cuidado. Vamos continuar a leitura então no capítulo 1, verso 4 e verso 5 do livro de Jó. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A primeira coisa que eu quero tirar da sua cabeça ou da sua imagem é que há algum pecado nesse relato. E não há. Segundo os melhores teólogos, ou a maioria deles, essas palavras descrevem, irmãos, uma família totalmente normal daquele período. Inclusive, pelo contrário, você consegue ver nessas palavras, entranhados aqui, você tem ordem, você tem harmonia, você tem irmãos festejando juntos, e a presença das irmãs na festa dos irmãos é um bom sinal, porque isso mostra respeito, isso mostra cuidado, isso mostra amizade entre os irmãos. Então, mostra que Jó tem feito um bom trabalho. Agora, a preocupação de Jó, de novo, é uma antecipação de Jó de um possível pecado que poderia gerar um possível juízo. Por isso, o sacrifício. Então, o texto não está focando tanto aqui nos pecados dos filhos de Jó, mas está focando no cuidado diligente de um pai amoroso que está disposto a fazer o que for preciso para expiar o possível pecado dos seus filhos. Veja, irmãos, isso é amor, isso é cuidado. Então eu queria, em primeiro lugar, que você pensasse isso. Alguns teólogos chegam a dizer que se há algum pecado aqui, ou se a gente pudesse pensar em algum pecado, provavelmente era o pecado do orgulho. Até porque Jó fala isso. Ele fala, eu vou sacrificar, ou o narrador fala, né, Jó sacrificava, porque talvez eles tenham blasfemado em seu coração contra Deus. Então talvez por serem filhos de um homem muito poderoso, e talvez nesses banquetes houvesse ali a ausência de adoração, a ausência de gratidão ao Senhor. Em algum momento o coração deles poderia ficar vaidoso, porque afinal eles eram filhos do homem mais poderoso do Oriente. E Jó estava ali pronto para sacrificar e não permitir que o pecado escalasse dentro da sua própria casa. Bom, é isso que ele faz. Mas vamos ver direitinho, pontualmente, o que Jó fazia por cada um dos seus filhos. Em primeiro lugar, o texto fala que Jó reunia seus filhos. E isso aqui, irmãos, não é uma palavra óbvia, viu? Porque geralmente quando se fala desse texto, a gente se esquece dessa parte, desse princípio aqui. A ideia que se tem no imaginário popular, quando a gente vê essa cena, é que os filhos estão terminando o banquete, sabe-se lá onde, bêbado, né? Comendo, bebendo a noite toda. E Jó, como um pai preocupado, está lá na sua casa, acordando às 4 horas da manhã, já preparando o altar, preparando o sacrifício, chorando e sacrificando por eles. Essa é a impressão que a gente tem, é ou não é? Esse é o imaginário popular. Só que não é isso que está acontecendo. E não é isso que acontecia. Todas as vezes que tinham essas festas, a palavra hebraica aqui dá a entender que eram festas de aniversário. E quando esses filhos comemoravam alguns dias esse aniversário, quando terminava a festa, Jó mandava chamá-los. Ou seja, Jó não está distante deles, orando e intercedendo por eles, embora a intercessão vai acontecer.
eles estão presentes no mesmo lugar que Jó está. Ele manda chamar. Em outras palavras, irmãos, hoje a gente chamaria isso aqui de quê? Culto doméstico. Culto no lar. O que Jó está fazendo aqui é um simples culto no lar. Então não é só intercessão, é instrução também. É formação. É possível que Jó dava uma palavra ali. E então ele terminava aquele momento tão maravilhoso e prazeroso, sacrificando ao Senhor, expiando o pecado dos seus filhos. Segundo, Jó os santificava. O propósito aqui era ensinar seus filhos a lutar contra os seus pecados. Nada diferente, né, irmãos? Nada de novo pra gente. Um homem que estava acostumado a desviar-se do mal, está ensinando seus filhos a se desviarem do mal também. Só para não esquecer e não perder de vista. Por favor, nunca esqueça. Santificação não é só separação. Jó não está ensinando para aqueles meninos apenas uma lista de regras. O que eles podem e o que eles não podem fazer. Até porque eles estavam numa festa, comendo e bebendo. Provavelmente eles tinham uma certa liberdade. O que Jó está fazendo aqui é lembrando para eles a quem eles pertencem. Entendeu isso? Santificação, em primeiro lugar, é lembrar-se de quem você pertence. E porque eu pertenço a Ele, eu me dedico a Ele. Simples assim. Terceiro, Jó levantava-se de madrugada. Isso é digno de nota, irmãos. Infelizmente, num tempo onde pregamos recentemente também, onde a preguiça tem solapado os crentes, onde a nossa agenda conturbada tem competido com o nosso cuidado com os filhos. E como é que você acha que era a agenda de Jó? Com tudo que ele tinha para fazer, com o trabalho que ele tinha, com o número de empregados que ele tinha, o número de bens e posses, e a fama que tinha. Você não acha que ele tinha uma agenda pesada também, não? É só porque não tinha celular? A agenda dele era pesada. Só que a diferença de Jó para nós é que a agenda de Jó girava em torno da maior prioridade da sua vida. Sabe qual era? O cuidado com seus filhos. Jó acordava de madrugada, nas primeiras horas da manhã, para cumprir naquele dia o que para ele era a coisa mais importante do seu dia. É como se Jó dissesse assim: o dia não vai começar. Eu não vou ficar sossegado. Eu não vou ficar tranquilo enquanto eu não reunir os meus filhos e não adorar ao Senhor dentro da minha casa. Essa era a prioridade e diligência de Jó. Mas ele ofereceu holocausto. Irmãos, isso é digno de nota. A palavra holocausto aqui significa oferta queimada. Jó aqui, antes da lei, ele já está cumprindo a ordenança. Ele já está cumprindo o preceito de Deus. Ele já está cumprindo a lei de Deus. Ele está expiando o pecado dos seus filhos. Ele está apontando para o sangue inocente que é derramado no lugar dos pecadores. E mais, Jó fazia tudo isso, o texto fala, continuamente. A importância, irmãos, da gente perseverar. A importância da gente ter constância no cuidado do nosso lar e dos nossos filhos. Eu sei que é difícil. Eu, assim como você, tenho uma agenda conturbada, complexa, difícil de remanejar. Assim como você, eu também crio metas que às vezes eu não consigo cumprir. E aí eu tenho que ajustar, adaptar, trocar, mudar. Tem semana que a gente faz na segunda, tem semana que a gente faz na sexta. E só Deus sabe como é difícil. Mas veja, irmãos, a palavra é constância. A palavra é não desista. Se você considera isso aqui tão importante. Então, por favor, escute isso. No cuidado dos seus filhos, você em algum momento vai ter que fazer um sacrifício pessoal. Pense nisso. Em algum momento a gente vai ter que sacrificar alguma coisa que a gente quer fazer. Um momento de lazer, um momento de descanso, um momento só pra gente. Um momento do chá quente, do café quente. Um momento de botar os pés pro alto. Não sei. Alguma coisa a gente vai ter que sacrificar. Desde que a gente considere esse momento o momento mais importante do nosso dia. C.S. Lewis tem uma frase famosa, onde ele diz: não diga que seus filhos te dão trabalho. Eles são todo o seu trabalho. Se você guardar isso no seu coração, o cansaço vai embora. E naquele momento, você é totalmente cheio da graça de Deus. E Deus te lembra naquele momento: ei, aí estão os seus discípulos. Aí está o seu pequeno rebanho. Aí está a tua vocação. Os teus filhos. Bom,
Eu quero encerrar esse ponto perguntando algumas coisas diretamente ao seu coração. Você tem conseguido reunir sua família para estudar a palavra e orar junto com ela? Graças a Deus, irmãos, que a nossa igreja incentiva muito o culto doméstico. Bastante a adoração no lar, o culto no lar. A gente já teve estudos aqui inteiros somente sobre isso. E incentivamos os homens da igreja a reunirem as suas famílias. Não que essa tarefa possa ser cumprida apenas pelos homens, viu? Mas a gente fez isso porque era o grupo dos homens e a gente fez para poder incentivar as nossas famílias. Então a nossa igreja promove esse tipo de coisa. Mas é importante que você continue a perseverar dentro da sua casa. Você tem ensinado seus filhos a lutar contra os seus próprios pecados? Você tem ensinado eles a se desviar do mal? Ou você tem parado para falar com seus filhos apenas para dar bronca? Apenas para corrigir? Apenas para castigar? Apenas para apontar os seus erros? Escute, irmãos, todos os erros dos seus filhos têm um pecado por trás. Tem um mandamento que foi quebrado. É preciso gastar tempo, se abaixar, falar, conversar. Ei, você quebrou esse mandamento. Você transgrediu a lei de Deus. Isso não é apenas castigar, isso é explicar, isso é ensinar. Mas a sua agenda prioriza a maior prioridade da sua vida? Se não, irmãos, refaça ela. O dia não pode terminar, ou melhor, não pode começar, sem que antes você tenha reunido a sua família e falado de Deus para ela. Mais ainda, você tem apontado para o sacrifício de Jesus na vida da sua família? Pastor, como é que faz isso? Eu explico para você. Eu acabei de dizer, né? Seu filho errou? Vai lá e mostra o mandamento que ele quebrou. Mas acabou aí? Não. Se você parar aqui, parabéns. Você é um legalista. Se você parou aqui, parabéns. Você está vivendo pela salvação pelas obras. Não. Primeiro a gente fala o mandamento que ele quebrou. Mas em segundo lugar a gente fala para ele, mas fica tranquilo, filho. O nosso Deus enviou Jesus Cristo na plenitude dos tempos para morrer pelos seus pecados. Escute, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados também. Creia nele, confesse seus pecados e o seu sangue te purificará de todo o seu pecado. É isso, irmãos. É assim que a gente aponta para o sacrifício de Cristo. E mais ainda, você tem sido constante no cuidado do seu lar? Eu disse para você, eu reconheço todas as dificuldades, mas nós precisamos melhorar no serviço e no cuidado do nosso lar. Não é só cantar essa música maravilhosa que a gente cantou. Não é só pedir ao Senhor, Senhor, vem, esteja presente. Deus está presente quando o povo dele está reunido no seu nome. Se você reunir sua mulher, seus filhos dentro da sua casa, o Senhor estará presente com você ali dentro. Amém? Mas em terceiro e último lugar, para a gente encerrar. Eu disse, a gente vai precisar olhar um pouquinho acima de Jó. Ainda olhando para a história dele. Então a gente falou sobre ser temente a Deus, ser diligente no cuidado e por último, o que está faltando, irmãos? O que está faltando? Já cuidamos do nosso coração. Já pensamos de maneira prática em como a gente precisa melhorar e ser mais diligente no cuidado. Às vezes até algum sacrifício pessoal. Então está faltando o quê? Aqui, por exemplo, o texto que o Levi leu no início da abertura do culto. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Está faltando a fé no Redentor, irmãos. É isso que está faltando. E eu quero encerrar falando dela. Sendo confiante no Redentor. Sem isso, você nunca vai vencer o medo de perder os seus. Bom, a gente volta para o versículo que a gente leu inicialmente. Jó 3, 25. Diz assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Eu sei que eu comecei dizendo que um pouco desse medo faz bem para a gente. Mas no caso de Jó, esse medo não era bom. Eu explico para você. Por causa das palavras que o hebraico utiliza aqui. A palavra para temor nunca é parad, que é a palavra usada aqui. Nunca é. A palavra é geralmente iaré, que aparece inclusive no temer a Deus. Geralmente a palavra que aparece no hebraico é essa, e nunca essa que está aqui. Porque essa palavra aqui, parad, significa estado de choque. Eu estou contextualizando, obviamente. Mas resumindo, é isso que essa palavra significa. Já viu quando você fala sobre alguém que está paralisado pelo medo? É essa palavra aqui. É isso aqui que significa.
E essa outra palavra, que de forma poética, o narrador ele está fazendo um jogo de palavras aqui, quando ele fala, e o que eu mais receava, adivinha o que significa essa palavra em hebraico? Você provavelmente traduziria por ansiedade. Uma ansiedade excessiva e destrutiva. Em resumo, as duas palavrinhas utilizadas aqui não são boas, são terríveis. Então o que Jó está dizendo esse era o maior medo da minha vida. E o receio que eu tinha era como uma ansiedade que controlava todo o meu corpo. Ou seja, é algo extremamente terrível. Então a pergunta continua, como a gente pode aprender com Jó a vencer um medo que nem ele mesmo venceu? Eu explico para você. Inicialmente, lembrando de um versículo de Tiago, curiosamente, Tiago citou Jó. E Tiago, lá na frente, dá uma luz para a gente usar aqui atrás. Eu vou ler para você. Tiago, capítulo 5, verso 11. Diz assim, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, ou perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não sei se você já entendeu, mas Tiago está dando para a gente a resposta aqui. A resposta é que Jó, em toda a sua dor, em tudo que ele passou, por mais que ele tenha reclamado, se queixado e dito coisas muito pesadas no seu livro, basta você ler e você vai ver isso tudo. Mas Jó, em vários momentos, adorou o Senhor. E não apenas adorou, no sentido de cantar ao Senhor, ou dizer palavras bonitas ao Senhor. Jó continuou esperando pelo Senhor. Ou seja, irmãos, Jó é um exemplo para nós. Tiago está dizendo isso. Como alguém que persevera, mesmo quando tudo na sua vida dá errado. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando ele perde até mesmo seus filhos. Jó permaneceu esperando pela resposta de Deus. Esse é o exemplo de Jó. Então é muito fácil, irmãos. Basta redirecionarmos. Vou repetir, basta redirecionarmos a fé de Jó no Redentor para vencer as suas circunstâncias na nossa tarefa de criar nossos filhos. Simples assim. Assim como Jó continua crendo no Redentor, apesar de tudo na sua vida desmoronar, da mesma maneira, com a mesma intensidade, a gente precisa continuar crendo no Redentor, mesmo que na criação dos nossos filhos as coisas não estejam tão boas assim. Ou em alguns momentos, as lutas começam a acontecer. Ou em outros momentos, as dúvidas começam a aparecer. E quer que eu fale de dúvida? Então deixa eu falar de algumas dúvidas para você. Imagine, irmãos, o nosso coração em alguns momentos. E aqui está um pai que pensa isso também. É possível que essas dúvidas já passaram no seu coração. Como é que vai ser o futuro dele? Como é que vai ser o futuro dela? O que ele vai fazer? Para onde que ela vai? Onde que eles vão morar? Com quem que eles vão se relacionar? Será que ela vai namorar alguém decente? Será que esse namoro vai ser uma bênção? E a gente vai chegar no altar, meu Deus, o casamento. E aí a cabecinha, a mente do pai e da mãe está pensando, mas como é que vai ser tudo isso? Qual profissão ele ou ela vai se dedicar? Será que eles vão continuar aqui na igreja com a gente? Será que eles vão para outra igreja? Ai, meu Deus. Será que eles vão abandonar a igreja? Depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu ensinei, será que meus filhos serão desviados? Pior, Senhor, será que vão oferecer drogas para eles? Um caminho totalmente diferente do que eu segui? Será que eles serão pessoas terríveis e perversas? Será que eles vão fazer mal para outras pessoas? Será que eles vão escolher o caminho da homossexualidade? Será que um belo dia ele chega com um namorado, ela chega com a namorada aqui?
Meu Deus! Veja, irmãos, eu poderia continuar fazendo perguntas até amanhã. Essas são algumas perguntas que estão no nosso coração, inclusive desse que vos fala. Esses são os nossos medos, os nossos receios. E eu disse, se seu filho é um bebê, ou se ele já é adulto, é provável que muitos desses medos ainda continuem aí. E eu disse, eles são totalmente legítimos. Porque isso é amor, isso é cuidado. A gente não quer perder aqueles que são nossos. E isso é bom. Mas eu lembro para você, irmão, a gente só vai curar o medo quando a gente colocar uma boa dose de fé dentro do coração. Deixe-me lembrar rapidinho para você algumas palavras de louvor que Jó usou no meio da provação. E você conhece todas elas. São pelo menos 4. Lá no capítulo 1, Jó disse lá no finalzinho. Lembra? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. E o quê? Bendito seja o nome do Senhor. Vira a página, vai para o capítulo 2. Jó responde à sua própria esposa. Calma, calma, mulher. Escute isso. Aceitamos o bem de Deus com prazer. Porventura não aceitaríamos o mal? Segue mais um pouco, chega lá no capítulo 13. E Jó louva ao Senhor de um modo estranho, dizendo: ainda que ele me mate, eu esperarei pelo Senhor. E indo lá mais para frente, no capítulo 19, verso 25, aí você tem a frase célebre de Jó, que talvez seja o coração do livro, onde ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E o quê? E que por fim ele se levantará sobre as nações. Não é isso, irmão? Eu sei que o meu Redentor vive. Então, a aplicação aqui é muito simples. Basta a gente trocar a nossa dúvida pela fé no Redentor. Basta a gente trocar, ainda que a gente esteja vivendo nesse momento, em pé de guerra dentro de casa, lutando por aqueles que são nossos, pelos nossos filhos, mas confie no teu Redentor, porque antes do fim, ele virá até você de novo. Confie nele. Bom, eu quero encerrar, irmãos, falando o que a fé no Redentor pode mudar dentro da sua casa. Pode e vai mudar dentro do seu lar. Como disse lá no Novo Testamento, uma palavra que o apóstolo Paulo diz para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. No coração do crente, irmãos, pode habitar medo e fé. Mas lembra do que a gente pregou aqui há algum tempo? Para cada gota de medo, ou para cada dose de medo, a gente tem 1000 palavras de fé para colocar dentro do coração. Então, por favor, escute essas coisas. O que a fé no Redentor vai fazer com a sua casa? Primeiro, ela não vai isentar você de todas as suas responsabilidades, mas com certeza ela vai tirar o peso do seu coração de que o futuro do seu filho está nas suas mãos. Deu para entender isso? Sim ou não? Fé no Redentor não é um cheque em branco que eu estou te dando aqui. Não é. Tudo que foi pregado até aqui precisa ser vivido. Temor a Deus, desviar-se do mal, tudo aquilo acerca de você, mas tudo aquilo acerca da sua casa também. Toda diligência, todo trabalho, todo serviço, realocar a agenda, acordar cedo, pregar para eles, falar com eles, evangelizar eles, discipular eles, tudo isso continua. Então a responsabilidade continua alta, mas é sem peso. Por quê? Porque o futuro dos nossos filhos está na mão do Senhor. Irmãos, como a gente precisa se libertar disso? Principalmente eu, que ainda tenho filhos pequenos. Principalmente vocês, que ainda têm bebês. Vocês que estão carregando filhos no ventre. Vocês precisam já se libertar disso. Porque o nosso futuro será maravilhoso, irmãos. O nosso futuro será cheio de bênção. E não me confunda com um pregador de meia tigela que está te dizendo bobeira, não. Eu estou parafraseando Herman Bavinck de novo, que diz assim: se Deus é atemporal e Ele é soberano sobre o tempo, significa que no seu futuro Deus já está lá. Amém? E se Deus está lá, irmãos, está tudo bem.
Então, por favor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Cumpra toda a sua responsabilidade, tudo que você ouviu de novo essa noite. Persevere no culto doméstico e ore confiante no Senhor, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e no fim ele se levantará. Entende, irmão? Segundo, a fé no Redentor nos lembra que os pais são mais sacerdotes do que sentinelas. Eu sei que você entendeu aqui a metáfora. O sentinela está lá postado, em todo o seu turno, em todo o seu horário, em pé, atento, acordado. E esse é o seu trabalho. Avisar a cidade, tão logo o perigo se aproxime. Infelizmente, muito pai e mãe parecem um sentinela. E aí acontecem aqueles problemas. O pai superprotetor, a mãe superprotetora. E ao invés de proteger, a gente estraga. Ao invés de criar filhos fortes, a gente cria crianças fracas, que não estão preparadas para enfrentar o mundo, nem psicologicamente, muito menos fisicamente. Mas quando a gente olha para essa palavra, e a gente se lembra que a gente precisa confiar no Senhor, fé totalmente no Senhor, que tem não apenas guiado a nossa vida, mas que tem nos protegido, então a gente passa a descansar no Senhor. Lembra de uma palavra? Salmo 127, apenas a parte B do primeiro versículo. Se o Senhor não guardar a cidade, o quê? Em vão vigia a sentinela. Portanto, o trabalho dos pais não é tanto um trabalho de sentinela, de vigia, de fiscal, de policial da fé. Não. O seu trabalho é de sacerdote. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Você lembra? Em resumo, o sacerdote falava de Deus para o povo, mas o sacerdote também falava do povo para Deus. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele instrui as palavras de Deus, ele também clama ao Senhor pelo povo. O pai e a mãe precisam falar de Deus para os filhos, mas eles também precisam falar dos filhos para Deus. Essa é a sua tarefa, essa é a sua vocação. Terceiro lugar, a fé no Redentor coloca Cristo no centro do nosso lar, para que no final a glória seja toda dele e nunca nossa. Fez um bom trabalho, pai? Fez? Teus filhos já estão criados? Eu estou vendo aqui pais e mães com filhos criados. Glória a Deus por isso. Isso só aumenta mais ainda a nossa fé, que temos filhos menores, para dizer assim como Deus fez na sua vida, Deus também fará na nossa. É totalmente possível confiar na promessa do Senhor. O Senhor tem cuidado dos nossos e Ele vai continuar cuidando de cada um dos nossos. Irmão, Jó aprendeu a lição. Lembra, mas ele só aprende no final. E tudo isso que eu disse é para que você também chegue no final da sua vida e você possa dizer, junto com Jó 42, verso 2, agora eu sei que tudo podes fazer. Agora eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. E no verso 5, ele conclui dizendo, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, que essa lição possa ser aprendida por nós, rapidamente, enquanto é tempo, enquanto ainda temos tempo, enquanto nossos filhos estão dentro do nosso lar, enquanto temos a oportunidade de criar um lar cheio de bênçãos, cheio de paz, cheio de harmonia. Que não sejamos os vilões, mas que sejamos os protetores, os sacerdotes da nossa casa. Você que ainda não tem filhos, escute isso. Guarde essa palavra no seu coração. Muito em breve ela será útil para você. Mas escute, você que já tem filhos, adultos, e infelizmente eles não estão no nosso meio. Infelizmente você entrou para a estatística, para a cruel estatística. Seu filho agora está afastado dos caminhos do Senhor. Você está aqui dentro ouvindo essa palavra, talvez pensando em alguns arrependimentos, no que podia ter feito ou no que podia ter dito para ele. Mas, por favor, combinando o sermão da manhã e o sermão da noite, despeja toda a tua culpa aos pés do Salvador, porque nunca dependeu só de você, mas sempre dependeu do nosso Redentor.
Então todo o teu esforço, todo o teu trabalho, que eu sei que você deu, com o pouco que você tinha, com o pouco que você sabia, sim, foi suficiente. E escute o que eu vou dizer aqui, de coração. Ei, enquanto tem fôlego, tem vida. Enquanto tem vida, tem esperança. A história ainda não acabou. Ok? Lembra? Para Jó e para os amigos de Jó, chega um momento da história que parece que acaba. Né? Parece que não tem esperança. Jó chega a dizer, ainda que ele me mate. Ali estava acabando, irmãos, a esperança. Jó não achava que ia levantar dali. Ele não achava que ia ter tudo em dobro, ou que ele ia conseguir ter depois outros filhos. Ele não achava isso. Mas Deus fez tudo isso na vida dele. Então, eu quero dizer isso para o seu coração. Vale a pena confiar no Senhor. Continue crendo nele, confiando nele. Não desista dos seus filhos. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Amém? Curve sua cabeça, vamos a Deus em oração.